Quando você ouve falar em Woodstock, o que vem à sua mente? Maconheiros? Hippies? Gente pelada? Tá, é tudo isso. Só que é muito, muito mais. Vamos conhecer um pouco do Woodstock e como que o movimento hippie surgiu. O Festival Woodstock aconteceu em agosto de 69, nos dias 15, 16 e 17, e foi o maior símbolo da cultura hippie, da contracultura, um fenômeno cultural que se alinhou com o Civil Rights Movement, o movimento de direitos humanos dos negros nos Estados Unidos, e também foi um protesto contra a ocupação americana no Vietnã. Ficou então conhecido como movimento hippie. Mas, como todo fenômeno histórico, o movimento hippie não surgiu do nada. Na verdade, ele começou a acontecer uns 20 anos atrás na Universidade de Columbia, quando 3 escritores se conheceram e criaram a Beat Generation. Inspirados pelo jazz, a música dos negros oprimidos dos Estados Unidos, os escritores da geração Beat, eles ousaram desafiar e questionar o modo de vida ultraconservador implementado pelo governo americano pós-Segunda Guerra. E teve como carro-chefe 3 livros que moram no meu coração, sendo o primeiro deles O Uivo, de Allen Ginsberg, de 56, On the Road, ou Pé na Estrada em português, de Jack Kerouac, de 57, e O Almoço Nu, de William Burroughs, de 59. A geração Beat chocou os conservadores da época com sua escrita e sua postura libertária, boêmia e sexualmente aberta. Allen Ginsberg e William Burroughs eram gays assumidos e escreviam sobre isso. Apesar de marginalizados e até levados à corte por sua escrita obscena, os escritores da geração Beat chegaram até os jovens e se tornaram um sucesso estrondoso. E também por sua escrita inovadora acabaram sendo elevados a uma literatura séria, vamos dizer, e reconhecidos como artistas de verdade. Ok, temos então a geração Beat de escritores e poetas, lideradas por esses 3 que eu já citei, mas muitos outros amigos que também fizeram parte. Vamos dar um salto temporal até 1967, que ficou conhecido como o Verão do Amor, ou Summer of Love. Após uma viagem de 3 anos pela Índia, Allen Ginsberg retorna aos Estados Unidos e se sente bastante desgostoso com o estado de seu país, cheio de gente e políticos preconceituosos, elitistas e até fascistas que ousaram implementar o cristianismo num Vietnã até então budista. E Allen Ginsberg ficou revoltado, porque ele era até então um novo adepto do budismo. E logo no começo do ano, em janeiro de 67, Allen Ginsberg fez parte da organização de um evento que foi a ponte entre a geração Beat dos anos 50 e a geração hippie que estava aí sendo consolidada. O festival Human Be In pregava a paz, o amor, a preocupação com o meio ambiente, era totalmente contra guerras e pregava a busca de uma nova consciência através de drogas psicodélicas como o LSD. E claro, incitava os jovens a desafiarem as autoridades. Entre palestras de escritores, saraus de poesia e shows de bandas como Grateful Dead, Jefferson Airplane e Big Brother and Holding Company, a banda de Janis Joplin, o festival inaugurou o ano de 67 com uma nova consciência e reavivou o interesse das pessoas pelos livros da geração Beat e fez a ligação definitiva entre o movimento da Beat Generation com o movimento hippie. Sem contar que o ano de 67 foi um ano de extrema criatividade na música, muitas bandas inspiradas pelo movimento Beat lançaram os discos que ficaram até hoje conhecidos como os maiores clássicos da história do rock. Eu vou citar só alguns dos meus preferidos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, Are You Experienced do Jimi Hendrix, o homônimo do The Doors, o primeiro, Forever Changes, The Love, uma banda sensacional que vocês devem ouvir, por favor, o primeiro disco do Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, extremamente psicodélico, Disraeli Gears do Cream, e um dos maiores clássicos esquecidos do rock, que é o Surrealistic Pillow da banda Jefferson Airplane. A influência dos escritores Beat está na música de diversas, inúmeras formas. Por exemplo, a banda Beatles, que em português significa besouros, só que escreve diferente a palavra besouro, é B-E-E. Só que eles alteraram a escrita para B-E-A-T para fazer a ligação direta com a geração Beat. Sem contar que Jim Morrison do The Doors era louco por Jack Kerouac, foi muito inspirado pelo livro On the Road, e Ray Manzarek, o tecladista do The Doors, ousou dizer que a banda talvez nem existisse se não fosse esse livro. E William Burroughs inspirou tanta gente, inspirou Pat Smith, inspirou David Bowie, e sua última aparição pública foi no clipe Last Night on Earth da banda U2, no disco Pop de 97, se eu não me engano. Se você pesquisar, a geração Beat está, infectada pela música por artistas de modo geral. Daí não havia mais volta, Para o terror dos conservadores,
O movimento hippie estava consolidado e o que não faltava era uma trilha sonora maravilhosa para embalar a loucura e a experimentação dos jovens. Tendo São Francisco como a sede hippie, o folk de Bob Dylan, Joan Baez, Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash Young andava lado a lado com bandas de rock psicodélico com influência no blues, e muitos festivais começaram a acontecer pelos Estados Unidos, atraindo gente do mundo inteiro. Daí nós damos mais um salto temporal até o ano de 1969, quando aconteceu o Woodstock, o maior símbolo hippie, né? O festival aconteceu nos arredores de Nova York, em uma fazenda, e atraiu 500 mil de pessoas quase. E apesar do estado de quase calamidade pública, porque não havia suprimento suficiente para abastecer tanta gente, foram sim 3 dias de paz, amor, diversão e música. Ao contrário da infeliz tentativa de reviver o festival nos anos 90, que teve estupro, violência, enfim, o mundo já não é mais o mesmo. Woodstock foi, por 3 dias, uma comunidade de muito amor e respeito e música, e claro, muita loucura, consolidando o status de muitas bandas americanas e inglesas e também elevando, fazendo fama de outras que estavam apenas começando. E os horários dos shows eram muito loucos, porque tinha show de madrugada, tinha show de tarde, tinha show de manhã, as pessoas dormiam e acordavam com música. E a quantidade de carros na estrada era tão grande que todos os artistas precisavam chegar de helicópteros, e muitos não conseguiram chegar para fazer show no festival, como foi o caso de Joni Mitchell, e ela se arrependeu amargamente disso. Pessoalmente, eu tenho uma fascinação por essa época e por esse festival, porque ele é um símbolo de muitas coisas, assim. Primeiro porque nunca antes, e nem depois, houve uma manifestação tão pacífica e homogênea contra a moral e os bons costumes. É uma coisa que eu sonho até hoje que aconteça, mas eu acho bem difícil. Outra coisa é a busca por uma nova consciência e a derrubada de qualquer tipo de preconceito, se afastando sempre da doutrina da família de bem do cristianismo, uma coisa que me atrai muito. Não quero ofender nenhum cristão, mas se a gente vê a situação do Brasil e do mundo hoje, existe muita atrocidade sendo feita. Na verdade, existe muita atrocidade sendo feita em nome de Cristo há muito tempo. E não havia espaço para isso no Woodstock. E claro, pra mim, musicalmente falando, é a época mais fértil, a época que mais me atrai. Porque as bandas elas tinham estilos diferentes, haviam artistas de diversos estilos, mas todos eles se juntavam numa só voz, num grupo imenso, e geraram aí uma massa sonora que é inesquecível e eu ouço até hoje. Na verdade, eu sempre volto para as músicas dos anos 60 e 70 e não consigo... Na verdade, pouquíssimas coisas conseguem colar em mim hoje em dia, coisas feitas hoje em dia, claro, né? Não quero dizer que eu não gosto de nada novo, mas eu sempre volto para as músicas dos anos 60 e 70, não tem jeito. Se você tiver oportunidade, assista o documentário Woodstock, 3 Days of Peace and Music, porque é realmente o retrato de uma época que não existe mais e infelizmente não vai existir. É um convite não somente a entender um período histórico muito importante para o mundo, mas também para entender como a música era feita de uma outra forma, eu acho, e por outras motivações. E claro, eu sinto aquela invejinha sonhadora de ter nascido na época errada. Bom, tô ficando velho. Curta um vídeo, deixa sua opinião se você assistiu o documentário, se você assistiu alguns shows, se você gosta das músicas da época. Vamos conversar a respeito, porque como eu já disse antes, música é meu assunto preferido. Day by Dave, até a próxima.